Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não compreendo os teus caminhos, mas eu continuo confiando em ti. Que a rendição começa quando a gente para de perguntar o porquê, mas a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, como que eu posso te glorificar com essa situação? Ele é assim, né? Quando ele pede pra gente o que é difícil, é porque é ele que conduz. Hello, lindeza! Eu sou Mariana, do Graça de Mãe, e a ministração de hoje será sobre a filha de Jefté, uma mulher que nos ensina a reagirmos diante das situações com um espírito de rendição diante do Senhor. E hoje, gente, nós vamos falar sobre mais uma mulher. Está lá no livro de Juízes 10 e 11, que a gente vem acompanhando, né? E eu confesso que quando eu li com atenção a história dela, eu fiquei, sem chão, assim, eu fiquei bem impressionada. E aí até, eu lembro que eu terminei de dia, eu falei, Senhor, eu fiquei, meio parada, assim, eu falei, que história forte, sabe? Eu fiquei, mesmo sem entender, e eu fiquei bem reflexiva, pedindo pro Espírito Santo me revelar qual era o ensinamento por trás da história da filha de Jefté. E eu creio que mesmo nas histórias difíceis da Bíblia, Deus tem algo bom a nos ensinar. Assim como nos processos difíceis da nossa vida, Deus também sempre tem algo bom a nos ensinar. E o Espírito Santo foi, então, me conduzindo ali para algo que eu quero compartilhar com vocês, que ele ministrou o meu coração. Então vamos para a história, para vocês entenderem. Como eu disse, está lá em Juízes 10 e 11. E como a gente já vem lendo, estudando sobre as mulheres do livro de Juízes, a gente sabe que naquele tempo não havia reis sobre o povo de Israel, mas Deus levantava líderes, Deus levantava juízes para governar o povo de tempos em tempos. Por quê? Existia um ciclo que se repetia entre aquele povo. Então, o povo se afastava de Deus, fazia o que o Senhor reprova, está sempre ali na Bíblia escrito, e o povo fazia o que o Senhor reprova. Então tem bastante versículo escrito isso. Então era um ciclo, o povo se afastava, fazia o que o Senhor reprovava, e aí e a palavra fala que o Senhor entregava eles nas mãos dos inimigos, e depois eles ficavam ali vivendo anos de sofrimento, de opressão, até que eles se rendiam, não aguentavam mais, começavam a clamar a Deus, e Deus levantava um líder, um juiz para libertar. E aí, depois de um tempo, a história se repetia. Já tem acho que umas 2 mulheres que eu venho compartilhando, e o início é sempre o mesmo. O povo rebelde, que buscava o Senhor, pedia por socorro, e Deus levantava alguém. Então esse é sempre o ciclo do livro de Juízes. E dessa vez não foi diferente. Lá no versículo 6 do capítulo 10, ele já diz assim, os israelitas mais uma vez fizeram o que o Senhor reprova. E quando a opressão se tornou insuportável, eles clamaram ao Senhor. Eu vou contando aqui, não sei se vai acompanhar a leitura certinho, mas nos versículos seguintes o Senhor, ele falou assim, eu já livrei vocês tantas vezes, mas vocês continuam me abandonando e continuam servindo os deuses de vocês. Então, clamem para os deuses de vocês, porque ele vai trazer o socorro que vocês querem, né? Peça para que eles livrem, os deuses de vocês livrem vocês. E aí, Deus falava isso, e nessa situação, a palavra diz que o povo se arrependeu, eles se desfizeram dos ídolos, eles se voltaram para o Senhor e clamaram mais uma vez. E aí, a palavra diz que Deus não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. E quando eu li isso, eu falei assim, nossa, esse é o nosso Deus, né? É um Deus que é misericordioso, um Deus de amor. E esse versículo, essa parte do texto onde Deus não pôde mais suportar o sofrimento de Israel, revela o coração de Deus, revela quem Deus é pra gente, né? Um Deus justo, mas também é misericordioso. Um Deus que corrige, mas ele continua amando. E um Deus que não suporta ver o nosso sofrimento.
né? Esse é o nosso Deus. E essa misericórdia de Deus em atender o pedido de socorro, ela não para só no Antigo Testamento, nessas histórias que a gente tem conhecido, né? Ela continua todos os dias. E Deus demonstrou a sua misericórdia e amor quando Ele entregou o seu único filho, né? Por amor a nós. Então, Ele fez isso para nos livrar do inimigo, nos livrar do pecado que tanto nos oprime. E todos os dias a palavra fala que a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Então, foi só um parênteses sobre esse atributo, né, de Deus diante do posicionamento dele com o seu povo. E aí, voltando para a história, então, mais uma vez, movido pela sua misericórdia, Deus decidiu levantar um libertador para Israel. E os líderes de Gileade, que era o povo que estava ali sendo oprimido, eles começaram a procurar alguém que pudesse liderar o povo numa batalha contra os amonitas. Gente, eu gosto de trazer os nomes, às vezes fica meio aula, mas eu acho que é legal a gente conhecer, tá? Eu sei que depois a gente esquece, até eu esqueço os nomes aqui, mas eu acho importante a gente saber. Então, eles queriam que Deus levantasse um líder para conduzir essa batalha contra os amonitas, que era o povo que estava oprimindo. E aí que entra Jefté, que nós vamos falar da filha de Jefté. Mas para conhecer a filha, a gente tem que conhecer o pai dela. Então, a palavra diz que Jefté era um guerreiro valente, porém, a sua história era marcada pela rejeição. Mais uma vez, Deus levantando pessoas improváveis para libertar o seu povo, para fazer a vontade dele. E isso me ensina muito, né? Aos meus olhos humanos, que muitas vezes a gente acaba julgando as pessoas por aquilo que a gente vê. Mais uma vez, mais uma história, Deus mostrando que Ele olha o coração, Ele não olha a parte exterior, né? E mais uma vez ele levantou uma pessoa improvável. Por quê? Ele era filho de uma prostituta, e quando os outros filhos do seu pai cresceram, porque daí o pai dele teve filhos com a mulher dele, não com a prostituta. Esses irmãos expulsaram ele da casa dele, dizendo que ele não teria parte na herança, porque ele era filho de uma prostituta. E aí ele foi rejeitado pelos irmãos e ele fugiu para outra região. Só que daí, quando os amonitas começaram a guerrear contra Israel, os líderes de Gileade lembraram que Jefté era um guerreiro valente. E eles foram atrás de Jefté e falaram: venha ser o nosso comandante. E aí Jefté falou para eles: mas vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram, né, da casa do meu pai? Por que vocês estão me procurando agora? E aí eles insistiram e prometeram que, se ele liderasse o povo na batalha, ele seria colocado como o chefe do povo, ele seria levantado como líder. Então Jefté olhou para eles e falou assim: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor, isso que eu falo, gente, às vezes a gente tem que se apegar aos detalhes da palavra, e ele falou: e o Senhor me entregar a vitória, eu serei o chefe de vocês. Então, esse já é um detalhe que revela o coração dele, né? Ele não falou: se vocês me levarem e eu vencer. Não, se vocês me levarem e o Senhor me entregar a vitória. E eu quis ressaltar isso porque é algo que a gente já tem conversado ao longo das outras reuniões, sabe? Da importância da gente reconhecer que as batalhas não são nossas. Deus coloca a gente, lógico, para estar ali, só que é o Senhor que está à nossa frente, é o Senhor quem nos dá a vitória. Então, mais uma vez, a gente pode ver isso na Bíblia. E eles disseram então que sim, então ele aceitou e foi. E aí ele tentou resolver a situação
pacificamente. Ele foi para os inimigos, tentou conversar, fazer um acordo e não houve acordo. Então, tiveram que partir para a guerra. E aí a palavra diz lá em Juízes 11, 29, que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Enquanto ele se preparava para a guerra, ele fez um voto para o Senhor. E é este voto que vai girar em torno deste voto que a história de hoje a gente vai seguir com ela. Então eu vou pedir para vocês lerem junto comigo Juízes 11, do 29 ao 32 e depois do 34 ao 40. Vai ler a parte que eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar sobre isso? A partir do 29, tá? Vou ler até o 32. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Lá no versículo 34, continuando. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era a filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Gente, quando eu li, eu falei, meu Deus, ele fez um voto e ele não imaginou que a filha dele poderia ser a pessoa que saísse da casa dele. E o voto dele é que ele iria oferecer em sacrifício, fazer, né, em holocausto para o Senhor. E aí, ele disse para Deus nesse voto, se entregares, eu vou repetir aqui, porque às vezes a gente lê e fica meio, tá? Então eu vou repetir um pouco a história. No voto dele, ele disse, se entregares os amonitas nas minhas mãos, quando eu voltar vitorioso, aquilo que sair da porta da minha casa para me encontrar será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então ele foi, Deus concedeu a vitória, trouxe libertação do povo de Israel, e a parte mais difícil da história tá quando ele volta para casa e a filha dele vai ao encontro dele, né? Não foi um animalzinho, como às vezes ele imaginou, né? Um servo, não sei, alguém desconhecido, mas foi a sua única filha que saiu de dentro de casa. E a palavra fala que a filha dele saiu de casa dançando com os tamborins, porque ela estava muito feliz, celebrando a vitória do pai. Então ela saiu toda feliz. E aí imagina a cena. Ela sai feliz, dançando, seu pai tá vivo, voltou da guerra vitorioso, né? Era um momento de festa. E aí quando ela olha, o pai dela rasga as vestes, porque naquela cultura, naquele tempo, rasgar as vestes era um sinal de luto, né? Então a pessoa estava em luto, ela rasgava as vestes. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, a palavra fala que o véu se rasgou, né? Porque era um momento de luto, de tristeza.
Então, quando ela viu isso, ela entendeu que ele não estava feliz, né? E aí, ele disse: minha filha, você me deixou desesperado. Eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso voltar atrás. E nesse ponto aconteceu algo que eu fui lendo, relendo, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, que foi que a filha dele escuta isso e ela não reagiu negativamente. Ela não reclamou, ela não discutiu, ela não questionou. Ela apenas respondeu assim para ele: meu pai, se você fez um voto ao Senhor, faça comigo conforme prometeu, pois o Senhor lhe deu vitória sobre os seus inimigos. E aí ela pede os 2 meses para ela vagar pelas colinas para chorar com as amigas dela. Passou esse tempo, ela voltou para casa e a Bíblia encerra a história dizendo que Jefté cumpriu o voto que ele havia feito ao Senhor, né? Ou seja, ele ofereceu ela em sacrifício, em holocausto. E aí eu fiquei bem assim, gente, né? E eu fui pesquisar, porque eu falei, deixa eu ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre essa história. E até eu estava vendo um vídeo de um pastor teólogo, que é Luiz Saião. Ele fez a interpretação da Bíblia na NVI, então assim, ele é super... Eu falei, deixa eu ver o que ele fala sobre isso. E ele começa dizendo que o que eu entendi, tá? Às vezes ele não diz com essas palavras, mas que é uma das histórias mais difíceis da Bíblia, assim, que não dá pra, sabe? Ela é forte, ela é pesada. E aí ele estava dizendo que, a nível de conhecimento para vocês, tá? Existem 2 interpretações na teologia sobre essa história. Alguns teólogos dizem que eles interpretam que a filha de Jefté não foi literalmente oferecida em holocausto, mas que ela foi consagrada ao Senhor através de um voto de castidade, aonde ela não poderia se casar. Então, por isso que ela se lamenta, né? Fala que ela vai chorar porque ela não poderia se casar. E no final enfatiza que ela permaneceu virgem. E naquela época, a meta de vida das mulheres era casar, ter suas famílias. Então, não casar significava ter que abrir mão dos sonhos, né, da possibilidade de construir uma família. E no caso da filha de Jefté, era ainda mais significativo, porque ela era filha única. Então, o fato dela não poder dar continuidade ia encerrar ali a geração do pai dela. Então, essa é uma interpretação, mas ele fala que muitos acreditam que o que aconteceu é que Jefté realmente cumpriu o voto, literalmente, do que ele fez, né? Porque ele fala que ele ofereceria quem saísse da sua casa em holocausto. E o holocausto no Antigo Testamento, ele era um tipo de sacrifício que o animal ele era completamente queimado pelo fogo no altar e oferecido ao Senhor. Então, traz justamente o holocausto, ele traz essa ideia de que, assim, aquilo foi completamente consumido pelo fogo. Por isso que muitos acreditam que o voto dele foi algo realmente em que ele ofereceu a filha dele ali em holocausto, tá? Mas fica essa pulga atrás da orelha. A teologia tem muito disso, das interpretações. Mas independente das interpretações sobre esse desfecho da história, o Senhor, ele começou a trazer algo, me levou a enxergar um outro lado, que eu confesso que para mim é difícil, porque eu sou uma pessoa impressionada. Então, eu me apeguei na tragédia e ali eu fiquei bem assim. E Deus começou a tirar a minha atenção da tragédia e Ele começou a voltar os meus olhos para uma atitude da filha de Jefté muito bonita e muito importante para a gente aprender nas nossas vidas. E quando eu parei de olhar apenas para o que aconteceu
e eu comecei a observar como ela reagiu diante daquela situação, o que me chamou muito a atenção foi a atitude de rendição daquela mulher. A filha de Jefté, ela se rendeu ao que o pai tinha contado para ela ali. Quando ela ouviu sobre o voto que ele tinha feito, como eu disse para vocês, não teve revolta, não teve amargura, não teve tentativa de negociar a situação com o pai, sabe? O que a gente vê aqui escrito é uma jovem que, mesmo de uma realidade extremamente difícil, ela escolheu aceitar aquilo, ela escolheu se render. E redenção, gente, não significa não sentir dor, não sentir tristeza. Pelo contrário, a Bíblia mostra que ela chorou, que ela pediu para sair um tempo para chorar, para lamentar, para viver ali o seu luto. Mas uma coisa importante é que ela não permitiu que a dor afastasse ela da vontade de Deus, daquilo que o pai tinha determinado ali. E aí ela abriu mão dos planos que ela tinha para a vida dela. Ela tinha sonhos, ela tinha expectativa, ela tinha projetos para o futuro. Assim como qualquer jovem, como qualquer pessoa, ela provavelmente sonhava com o casamento dela, com a construção da família dela, com os filhos que iriam vir. E de repente, ela se viu numa situação que ela não escolheu. Ela não escolheu aquilo para a vida dela, né? Foi um voto do pai dela. E na nossa vida, também existem momentos em que a gente está feliz, dançando com os tamborins, tá toda lá animada, celebrando uma vitória, e de repente a gente é pega de surpresa com uma situação que a gente não planejou, sabe? Alguma porta que se fechou, uma perda que a gente não esperava, uma mudança que a gente também não escolhe, um diagnóstico indesejável, sabe? E aí às vezes a gente é pega de surpresa naquele momento de alegria, né? Então, diante dessas situações, a gente pode até ficar se perguntando por que isso aconteceu comigo, né? Mas Deus quer nos levar a mudar a nossa mentalidade e a gente perguntar para o Senhor: Deus, como que o Senhor quer que eu responda a isso, a essa situação que eu me deparei de repente? E talvez, e a filha de Jefté, ela nos ensina isso, que a gente nem sempre vai escolher a circunstância que a gente vai viver, mas a gente pode escolher a maneira como a gente vai reagir àquela situação nova, àquela situação inesperada. E talvez a gente esteja vivendo isso. Algumas de nós estejam passando por situações assim, que de repente você teve que lidar com uma bomba, né? E aí você está enfrentando uma situação que você não escolheu, né? Uma decepção. Em momentos assim, a nossa tendência é lutar contra a realidade, é questionar Deus, é tentar assumir o controle, dar o nosso jeito. Mas a filha de Jefté nos ensina que a rendição começa quando a gente para de perguntar o porquê, mas a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, como que eu posso te glorificar com essa situação? Ela nos lembra que Deus continua sendo Deus, mesmo quando os nossos planos não acontecem da maneira que a gente esperava. Porque a verdadeira maturidade espiritual não é confiar em Deus quando tudo acontece da forma que a gente deseja. A verdadeira maturidade espiritual é a gente continuar confiando no Senhor, mesmo quando os nossos planos são frustrados, quando os nossos sonhos não se cumprem conforme a gente planejou, né? Quando a gente não entende o que Deus está fazendo. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não compreendo os teus caminhos, mas eu continuo confiando em ti. Porque a fé, ela não se revela apenas nos momentos de vitória. A fé,
ela se revela principalmente nos momentos de luta, nos momentos onde a gente não quer, mas a gente se rende, porque a gente sabe que Deus é soberano. E aí, a rendição na perspectiva bíblica não é desistir da vida, não é você se conformar passivamente com tudo que acontece, né? A gente precisa ter esse discernimento e esse cuidado. Não é tudo que a pessoa fez algo para mim, eu vou me conformar, eu vou aceitar passivamente. Não. É a gente entregar o controle das situações nas mãos de Deus. Entender que a nossa vida não está nas nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. E aí, o que eu quero trazer e que me chamou a atenção sobre a vida da filha de Jefté é que ela não fingiu que estava tudo bem. Apesar dela não ter discutido, dela não ter questionado e tal, ela também não fingiu, tá bom, vamos lá. Ela demonstrou a tristeza dela. Ela não escondeu a sua dor. Ela pediu para o seu pai 2 meses para ela se lamentar com as amigas dela. E isso nos ensina que Deus não espera que a gente tenha uma fé sem sentimentos. Ele sabe que muitas vezes vai ser difícil para a gente, que a gente vai sofrer. Mas Ele espera que mesmo diante das lágrimas, a gente continue perseverando na nossa fé. E aí, existem momentos em que nós também precisamos subir as colinas e derramar as nossas lágrimas diante do Senhor. Existem momentos em que a gente precisa de um tempo para processar aquilo que está acontecendo na nossa vida. E eu acho importante trazer isso, porque conforme a gente vai caminhando com Deus, às vezes a gente acha que a gente tem que, porque eu confio no Senhor, eu tenho Deus, eu preciso então superar essa situação, eu não posso me abater. E não, Deus sabe que nós somos seres humanos, que nós somos dependentes da graça dele. Ele fez a gente com sentimentos, para a gente poder passar pelos processos, lidar com os sentimentos difíceis, mas continuar confiando nele. Então, olha que interessante, um outro ponto da filha de Jefté é que ela não pediu para chorar sozinha. Ela pediu para ir para a colina com as suas amigas. E isso revela que Deus não nos criou para carregar as nossas dores sozinhas. Existem momentos que a gente precisa sim se recolher, estar diante de Deus sozinha. Tete a tete, sou eu e Deus, eu que vou passar por isso, né, na presença do Senhor. Mas existem momentos que Deus, ele usa pessoas para caminhar ao nosso lado. Deus coloca amigas, pessoas que são enviadas por Ele para passar com a gente os processos difíceis. E a filha de Jefté, ela tinha amigas que choraram com ela, amigas que caminharam com ela, amigas que permaneceram ao lado dela naquele momento difícil. E como é importante para nós a gente saber disso e pedir para o Senhor. Senhor, essa situação está tão difícil, coloca mulheres ao meu lado, enviadas por Ti, para estarem comigo nesse processo, para estarem comigo nesse tempo na colina, onde eu vou derramar as minhas lágrimas. E Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Está na palavra. Nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Deus não chamou a gente para caminhar sozinha. Às vezes a gente fica tentando ser forte naquela situação, ou por vergonha, né? Medo de decepcionar as pessoas. A filha de Jefté, ela poderia. Imagina que eu vou contar para as minhas amigas que meu pai fez um voto desse, né? Vou expor meu pai. Imagina a revolta. E não, ela sabia quem era o pai dela. Ela sabia que o pai dela era um homem temente a Deus. Então, imagino eu que ela não questionou o voto dele, porque
ela enxergava nele uma seriedade. E eu penso que ela conhecia as amigas dela. E as amigas dela, com certeza, eram amigas tementes ao Senhor. E é esse tipo de amiga que a gente tem que procurar. Para num momento de dificuldade, essas amigas caminharem com a gente, não serem aquelas amigas que incitam a confusão, a contenda. Porque ela poderia ter voltado toda revoltada. Nossa, eu tava com as minhas amigas e, ó, pai, realmente, elas me falaram aqui que não tá certo, é injusto, nananana, sabe? E não. Provavelmente eram amigas tementes ao Senhor, que entenderam a seriedade do voto que o pai dela tinha feito diante de Deus. Então, que o Senhor nos dê amigas assim e nos faça amigas assim, né? Para quem precisa. E Deus, e quando a gente faz isso, né? Aqui no versículo fala: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando a gente faz isso, a gente está vivendo o amor de Jesus de forma prática, né? E é por isso que Deus, às vezes, não remove imediatamente a nossa dor, porque Ele quer enviar alguém para atravessar o vale conosco. E depois daqueles 2 meses, ela voltou. Ela voltou porque o seu tempo de choro não se tornou em rebelião, como eu disse para vocês, provavelmente as amigas dela estavam ali com ela. Ela voltou porque a sua dor não destruiu a confiança que ela tinha em Deus. E talvez essa seja uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual que Deus quer nos ensinar hoje. De mesmo chorando, a gente continuar confiando, de mesmo sem entender, a gente permanecer rendida à vontade de Deus, de mesmo com o coração ferido e injustiçado, a gente voltar ao Pai e dizer: Senhor, eu não compreendo, mas eu confio em Ti. Cumpra em mim o Teu querer, que foi o que ela fez. Ela voltou e falou: tô de volta, agora faça o que o Senhor prometeu. Então, que Deus nos ensine a não entregar para Ele de volta apenas aquilo que é confortável, né? Aquilo que faz sentido aos nossos olhos, mas que a gente possa aprender a entregar para o Senhor aquilo que é importante, aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais deseja, aquilo que a gente não compreende. Uma vez eu escutei, tá me vindo na memória agora, eu não lembro quem falou, o que era, mas a pessoa dizia assim: às vezes a gente quer tanto e sonha tanto com alguma coisa, quer tanto que alguma coisa aconteça na nossa vida, e a gente fica tentando e aquilo não acontece. Mas o segredo para as coisas acontecerem é a gente entregar aquilo para o Senhor. Então, se eu quero que a minha vida profissional prospere, primeiro entrega para o Senhor, e aí Ele vai fazer as coisas acontecerem. E como eu disse para vocês, eu achei essa história muito difícil, mas eu também penso que ela faz uma analogia com o que acontece nas nossas vidas, né? Porque nem sempre a gente sofre somente porque a gente tomou uma decisão errada, pelas nossas escolhas. Às vezes a gente precisa lidar com situações que não foi a gente que causou. Consequências de decisões tomadas por outras pessoas. Às vezes, são decisões precipitadas. Eu fiquei pensando, eu falei, será que Jefté não tomou uma decisão precipitada? Será que ele precisava ter feito esse voto? Ele já estava indo para a batalha, Deus já tinha levantado ele, né? Então, às vezes, a gente tem que lidar com situações de uma decisão precipitada. De um pai, de uma mãe, de um marido. Às vezes os nossos filhos têm que lidar com situações de decisões precipitadas que nós tomamos, né? Quem nunca deu um castigo sem precipitado? Ela sabe ali. Então, às vezes quem está à nossa volta também tem que lidar com situações que não foi escolha dela. E
E erros que não foram nossos, injustiças que não escolhemos viver. E a filha de Jefté, ela nos ensina sobre isso. Que a gente não tem o controle sobre tudo que acontece conosco. Mas nós temos a responsabilidade e a gente tem o controle, sim, da maneira como a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida. E ao olhar para a vida dela, eu vejo ela como uma mulher que sofreu profundamente, mas mesmo em meio à dor, ela não permitiu que a amargura tomasse conta do coração dela. Ela chorou, ela se lamentou, ela precisou de tempo para processar tudo aquilo, ela estava carregando o peso de um voto que não era dela, e mesmo assim ela não se revoltou. E talvez é isso que o Senhor também quer, talvez não, eu tenho certeza que é isso que Deus quer trazer para as nossas vidas nessa tarde. Porque quantas vezes a gente vive situações que a gente não escolheu, somos vítimas, tá lidando ali com a consequência de uma atitude que não foi sua, né? Uma palavra que te feriu, gerou morte ali nas suas emoções. Uma rejeição que você sofreu e deixou marcas profundas na sua identidade. Uma injustiça que você carrega por anos. Uma quebra de confiança de alguém que era importante para você e feriu o seu coração. Uma situação familiar que não foi você que causou, mas mesmo assim você precisou enfrentar. E nesses momentos é fácil a revolta vir, é fácil questionar, é fácil perguntar. Mas a filha de Jefté, ela nos ensina que a gente pode chorar, a gente pode lamentar com as amigas, a gente pode derramar o nosso coração diante do Senhor e precisar de um tempo para processar a dor, mas a gente não pode abandonar a nossa fé. E principalmente, a gente não pode permitir que a dor se transforme em amargura. A gente não pode permitir que as injustiças gerem em nós ressentimentos. A gente não pode permitir que as feridas do passado nos prendam a um lugar de mágoa e revolta. E muitas pessoas vivem com o peso do ressentimento, da mágoa, de situações que não foi ela que causou. Só que ela está carregando aquele peso ali porque endureceu o coração e não conseguiu liberar perdão. Não conseguiu se render diante daquela situação. E aí, hoje talvez Deus quer, o Espírito Santo quer te lembrar de algumas situações em que o seu coração está endurecido, sabe? Situações que você não consegue mudar, que não tem como você apagar da sua história, acontecimentos que você nunca gostaria que tivesse acontecido na sua vida. Mas existe uma escolha que continua sendo nossa, a escolha de perdoar, sabe? Perdoar não porque a outra pessoa merece o perdão. Perdoar não porque você precisa aceitar, como eu disse, passivamente as coisas, né? Mas perdoar porque nós não fomos chamadas a viver acorrentadas à dor, a esse peso. Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre Ele todo o pecado, toda a injustiça. Então, às vezes, chegou o momento de você entregar no altar do Senhor, entregar aos pés da cruz aquilo que tem te prendido, aquilo que tem pesado na sua vida, aquilo que tem causado um sentimento de mágoa, sabe? Às vezes, você vive situações e você tá bem, de repente você passa por uma situação, aquilo te desperta um gatilho e você volta naquele sentimento de amargura. E hoje o Espírito Santo quer nos lembrar, nos revelar quais são as situações que eu tô presa emocionalmente, que eu preciso me render e liberar perdão. E o perdão, ele não libera apenas quem nos feriu. O perdão libera o nosso próprio coração, a nossa própria vida. Ele nos torna livres. Então,
que você coloque diante do altar do Senhor hoje os ressentimentos causados por pessoas que te machucaram, as mágoas por palavras que você às vezes escutou e te feriu profundamente, que às vezes faz você achar que você é uma pessoa que você não é por causa de algo que você escutou de outra pessoa sobre você, alguma injustiça, né, que você viveu. E para finalizar, eu quero dizer que cada uma de nós pode estar vivendo uma fase diferente no processo dessa história. E eu vou trazer aqui para vocês, que às vezes você vai se identificar em qual fase desse processo você está vivendo, porque é inevitável, né? Ao longo da vida, a gente não tem como fugir de situações que a gente não gostaria de viver. Então, pode ser que você esteja saindo da sua casa com o tamborim na mão, celebrando a vitória. Às vezes você está vivendo essa fase da sua vida. Pura alegria. Estou muito feliz com essa vitória. Mas às vezes você está vivendo aquela fase que você acabou de receber uma notícia que abalou os seus planos. Às vezes você pode estar na fase que você está vagando pelas colinas, chorando, se lamentando. Pode ser que você esteja com as suas amigas juntas, mas talvez você esteja na colina se lamentando sozinha. E Deus quer colocar alguém ao seu lado. Talvez você está voltando para casa, enfrentando uma situação que você jamais escolheu viver. Então, a filha de Jefté, ela passou por todos esses processos. E às vezes a gente também passa na nossa vida. E independente da fase que você está vivendo, que eu estou vivendo, existe algo que Deus quer nos lembrar nessa tarde, que é inevitável, como seres humanos, as injustiças, as decepções, as dores ao longo da caminhada. Mas quando isso acontecer, que o nosso coração não seja dominado pela revolta, que a nossa dor não seja maior que a nossa fé e que a nossa ferida não seja maior que a confiança que a gente tem em Deus. Porque a nossa história, ela não está nas mãos das pessoas que nos feriram. Ela não está nas mãos do diagnóstico que eu recebi inesperadamente. Ela não está nas mãos da perda que eu sofri, da porta que se fechou. A nossa história está nas mãos de Deus. E a nossa segurança não está nas circunstâncias, não está nas pessoas, não está nas respostas. A nossa segurança está no Deus que continua soberano acima de todas as coisas. No Deus, como a gente cantou antes de começar, que continua sendo bom a todo instante, mesmo quando a gente não enxerga a bondade, mesmo quando a gente não entende. No Deus que continua sendo fiel quando a vida não acontece da maneira que a gente planejou. No Deus que é capaz de transformar aquilo que nos feriu em testemunho, em graça, em cuidado. E quando a gente estiver vivendo as consequências das decisões que não foram nossas, que a gente se lembre que Deus continua sendo bom, que Deus continua sendo fiel, que Deus continua trabalhando na nossa vida. Em Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo que tem que estar assim na nossa mente. Aconteceu o inesperado, o que eu não queria? Tudo coopera para o meu bem. O Senhor está no controle, Ele é soberano, sabe? Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês nessa tarde, que eu creio que o Senhor ministrou ao meu coração
eu recebi, né? Peço para o Espírito Santo continuar falando comigo, trazendo essas situações que eu compartilhei com vocês, e que isso se estenda sobre a vida de vocês também. Que o Senhor nos ensine realmente a confiar nele quando a gente recebe aquilo que a gente não deseja, quando a gente precisa entregar os nossos sonhos, sabendo que nenhuma entrega feita para o Senhor é em vão. Então, uma vida rendida diante do altar do Senhor, ela é transformada em propósito, amadurecimento e principalmente em honra e glória para o Senhor. Então, que a nossa vida seja assim, uma vida que a gente possa testemunhar através das nossas atitudes, através da maneira como a gente reage às circunstâncias, que a gente possa se render diante de Deus, que é o nosso Pai, e que a gente possa, independente da situação, rapidamente liberar perdão, para que a gente possa viver a liberdade que Cristo nos prometeu. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, era essa a ministração que eu queria deixar para vocês hoje. Se você foi abençoada por essa palavra, compartilha com uma amiga e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você não me segue nas outras redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo e espero que você me acompanhe por lá para a gente poder caminhar juntas todos os dias.